Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos resolver os exercícios da aula 3 do nosso curso de Programação Estruturada com a linguagem C. Vamos lá? Bem, o primeiro exercício que nós vamos resolver diz o seguinte: a prefeitura de um determinado estado abriu uma linha de crédito para os servidores municipais. O valor máximo do empréstimo não poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Implemente um programa em C que permita entrar com o salário bruto e o valor do empréstimo. Atenção, pessoal, vejam, são os dados que está sendo solicitado pelo meu programa. E ao final, informe se o empréstimo pode ou não ser concedido. E nós temos que usar o comando if. Muito bem, eu gosto de começar os meus programas da seguinte maneira, colocando aqui comentários que vão dizer aquilo que o meu programa vai fazer. Vamos ver? Primeira coisa, quais são os dados que estão sendo solicitados pelo programa? Primeiro, ele solicita o salário bruto. É isso? Vejam lá a descrição. Depois, ele solicita outro dado. Que dado é esse? É o valor do empréstimo. Então, vamos colocar aqui o comentário. Solicita, então, o valor do empréstimo. E em seguida, vamos lá. Tendo esses dois dados que são solicitados ao usuário, eu vou fazer uma verificação. Eu vou verificar se o empréstimo pode ou não ser concedido. Ok, isso aqui é o esqueleto do nosso programa. E o que nós vamos fazer aqui agora é escrever o código correspondente a cada uma dessas ações. Vamos lá? Primeira coisa, como que eu solicito o salário bruto? Assim, eu preciso declarar uma variável para armazenar esse salário bruto que vai ser informado pelo meu usuário. Então estou declarando aqui uma variável do tipo float, porque o meu salário ele é um valor com casa decimal, certo? Nós então escrevemos na tela uma mensagem e essa mensagem vai ser: entre com o salário bruto, certo? Ele vai escrever essa mensagem na tela. Feito isso, eu preciso ter o meu comando que realmente vai fazer a leitura do valor informado pelo usuário. E aqui eu vou usar o meu comando scanf com porcentagem F, indicando que eu estou lendo um valor do tipo real, certo? E coloco em seguida a minha variável, lembrando sempre desse ezinho aqui antes do nome da variável. Tudo bem, esse é o código para solicitar o valor do salário bruto. E agora o que eu tenho que fazer? Escrever o código para solicitar o valor do empréstimo. Então, mais uma vez, eu vou declarar uma variável para armazenar esse valor do empréstimo. Eu vou escrever um comando printf para mostrar uma mensagem na tela: entre com o valor do empréstimo, certo? E aí, finalmente, eu também vou ter um comando scanf para ler o valor do empréstimo. E o meu scanf, lembrando, tem que ser um porcentagem F, para indicar que estamos lendo um valor do tipo real. E a minha variável está aqui, valor empréstimo, antecedida do ezinho, que indica que ele vai guardar esse valor no endereço da minha variável chamada valor empréstimo, certo? Vamos lá, continuando o nosso programa, o que a gente precisa fazer? Tendo os dados informados pelo usuário, nós vamos agora verificar se o empréstimo pode ser ou não concedido. Como é que é essa regra? Bem, pela descrição do meu problema, eu vou ver que o valor máximo do empréstimo é o quê? Qual é esse valor?
horas. Ele não pode ultrapassar 30% do salário bruto, ou seja, 30% desse valor que foi informado pelo usuário. Vamos calcular então qual que é o valor máximo do empréstimo? O valor máximo corresponde a 30%, e 30% a gente escreve assim, é 30 dividido por 100, 30%, 30 sobre 100, ok? Multiplicado pelo salário bruto. Reparem uma coisa, pessoal, 30.0. Por que isso? Para forçar aqui uma divisão real, ok? Se eu colocar só 30 dividido por 100, ele vai fazer uma divisão inteira. E não é isso que eu quero uma divisão real, ok? Então eu tenho o valor máximo do empréstimo. E agora eu vou usar o comando if para saber se esse empréstimo pode ser concedido ou não. E lembrando que o nosso comando if, ele funciona assim. Olha, eu escrevo if e aqui uma condição, certo? E essa condição, se ela for verdadeira, ele vai executar um comando aqui dentro do if, certo? Agora, se a minha condição for falsa, ele vai executar os comandos aqui do meu else, ok? É uma boa prática colocar aqui abre chaves e fecha chaves para dizer onde começa e onde termina os comandos do meu if. E a mesma coisa para o else, ok? Então vamos lá. Qual é a condição para que os comandos do meu if seja executado? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma condição. Se o valor do empréstimo for maior do que o valor máximo do empréstimo, o que vai acontecer? O empréstimo pode ser concedido? Não. Nesse caso, vejam, viola a regra do meu algoritmo. Por quê? Porque ele diz que o valor do empréstimo não pode ser superior a 30% do salário bruto, que é o valor máximo do empréstimo. Então, nesse caso, se o valor do empréstimo for maior do que esse valor máximo calculado, eu vou escrever na tela: o empréstimo não pode ser concedido. Por quê? Porque ultrapassa o valor máximo de, e aqui eu mostro o meu valor máximo. Como que eu faço isso? Lá no meu printf eu coloco um porcentagem F para dizer que nessa posição ele vai colocar um valor do tipo real. E que valor é esse? Esse valor está armazenado nessa minha variável que eu vou chamar de valor máximo do empréstimo, ok? Vejam, eu estou usando aqui, na verdade, não um porcentagem F, mas um porcentagem .2F. O que é isso? O que é esse ponto 2 aqui? Esse ponto 2 eu uso para dizer ao meu programa que esse meu valor do tipo real, no caso, o valor que está nessa variável aqui, vai ser mostrado na tela com 2 pontos, 2 casas decimais, ok? Então, se o valor do empréstimo for maior que o valor máximo do empréstimo, ele vai escrever na tela: o empréstimo não pode ser concedido, ok? Então, se essa condição for verdadeira, esse comando do if aqui vai ser executado. Caso contrário, o que acontece? Se a condição for falsa, ele vai cair aqui no else. Vamos aproveitar aqui essa mensagem e vamos mostrar o seguinte: se a condição for falsa, ele vai cair aqui e vai mostrar a seguinte mensagem: o empréstimo agora pode ser concedido, porque ele não ultrapassa o valor máximo de iteri, o meu valor, ok? Bom, vejam, se a condição for verdadeira, o empréstimo não pode ser concedido. Caso contrário, ou seja, se a condição for falsa, ele vai mostrar na tela que o empréstimo não pode ser concedido, ok? Vamos executar esse programa. Primeiro a gente vem aqui, né? Primeiro a gente salva,
depois a gente compila, vejam, não teve nenhum erro na compilação, agora a gente executa o programa. Executando, qual o valor do salário bruto? Vamos dizer que o valor do salário bruto é de R$1.000, ok? Qual o valor do empréstimo? Vamos lá, vou pedir um empréstimo de R$500. Resultado, o empréstimo não pode ser concedido porque ultrapassa o valor máximo de 300. Vejam, 300 é 30% de 1.000, que é o valor máximo do meu empréstimo. Eu estou pedindo 500, não pode. Então, o que aconteceu? A minha condição aqui do meu if, ela é verdadeira, então o valor do empréstimo é maior do que o valor máximo, que é 300, e ele vai dizer que não pode ser concedido, ok? Vamos rodar de novo o programa e dessa vez vamos dizer que o salário bruto é 100 e o valor do empréstimo é 200. E vejam, agora o empréstimo pode ser concedido. Então, essa condição do if, vejam, o valor do empréstimo, que é 200, é maior do que o valor máximo, que é 300. Reparem, a condição é falsa. Então, ele não vai executar esse comando do if. Ele vai executar o comando do else, que é executado quando a condição é falsa. Gravem isso. Se você está olhando para um if, se a condição for verdadeira, ele executa os comandos do if. Se a condição for falsa, ele executa os comandos do else, ok? Muito bem, esse foi então o nosso primeiro exercício da aula 3. Vamos para o seguinte? Já volto. Muito bem, estamos aqui agora com a descrição do nosso segundo programa da aula 3. E o que diz essa especificação? Ela diz o seguinte: em uma fábrica de veículos, o salário base de um montador da linha de produção é de R$800. Além do salário base, esse montador recebe um adicional de produtividade. E esse adicional vai ser calculado com base na quantidade de veículos que ele ajudou a montar naquele mês. O salário final que vai ser pago para esse montador vai seguir então as seguintes regras. Se o número de veículos montado for inferior a 20, o montador não recebe um adicional, ou seja, ele só recebe o salário base. Se o número de veículos for superior a 20 e for inferior a 50, ou seja, se estiver entre 20 e 50, o montador vai receber um adicional de 150 por veículo montado. Agora, se o número de veículos montados for maior do que 50, ele vai receber um adicional de 250 por veículo montado. E o que o meu programa pede? Implemente um programa em C que permita a entrada do valor do salário base, a quantidade de veículos montados no mês. Reparem, são dois dados que vão ser solicitados ao usuário. E no final deve imprimir o salário do mês desse montador. Vamos lá. Vamos seguir a mesma abordagem que eu gosto de utilizar, que é escrever aqui as ações, o esqueleto do nosso programa que vai ser desenvolvido. Vejamos. Primeira pergunta que eu faço sempre quando eu vou escrever um programa é a seguinte: quais são os dados que são solicitados ao usuário? Vejamos. Pela descrição, a gente pode ver que o programa ele deve solicitar o salário base e também o programa ele deve solicitar a quantidade de veículos que foram montados naquele mês. Veículos montados no mês, certo? Feito isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o cálculo do salário com base nessas regras, ok? É basicamente isso o nosso programa, certo? E aí
Vamos agora escrever o código correspondente a cada uma dessas ações. Vamos lá. Primeira coisa, solicito o salário base. Como é que eu faço isso? Eu preciso declarar uma variável para armazenar o salário base que vai ser informado pelo usuário. Em seguida, eu tenho que escrever um comando printf que vai mostrar uma mensagem na tela: entre com o salário base, certo? Lembrando sempre que eu falo em ler um valor que vai ser fornecido pelo usuário, eu sempre penso nessa trinca, tá? Uma variável que eu vou declarar, um comando printf para escrever uma mensagem na tela, que vai ser entre com valor para essa variável, certo? E um comando scanf que vai corresponder à leitura de um valor para essa nossa variável, ok? Então vamos colocar aqui salário base, tá? Um scanf que vai ler um valor para minha variável salário base, certo? Então, falou em solicitar um valor para o usuário, a gente vai sempre pensar nisso: uma variável para armazenar um valor, um comando printf que vai jogar uma mensagem na tela pedindo um valor para a variável e um comando scanf que vai efetivamente fazer a leitura do valor e armazenar na nossa variável, ok? Vamos seguir essa regrinha aqui para a quantidade de veículos montados no mês? Então, primeira coisa, nós declaramos uma variável que vai armazenar o número de veículos que foram montados naquele mês, ok? Segundo passo, eu vou escrever um comando printf que vai jogar uma mensagem na tela, como por exemplo, entre com o número de veículos que foram montados no mês, ok? Então, espacinho aqui, ponto e vírgula. E, seguindo o printf, um comando scanf que corresponde ao nosso comando de leitura, aonde a gente vai fazer a leitura de um valor e vai armazenar esse valor na nossa variável. Observando aqui, pessoal, o seguinte: a nossa variável número de veículos montados, ela tem o tipo int, observem, tipo int scanf com porcentagem d, ok? Tipo float, salário base, scanf com porcentagem f, ok? Lembrem disso. Vejamos agora, nós vamos fazer o cálculo do salário com base nas regras. Vamos descer um pouquinho aqui, para dar um espaço, e vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de salário do mês, tá? Vou inicializá-la como 0 e vamos lá. Para calcular o salário, nós vamos construir as regras. Vamos ler as regras? Primeira regra, qual é? A primeira regra, deixa eu puxar ela aqui de cima. Olha só. Se o número de veículos montados for menor do que 20, então não vai receber adicional. Como é que a gente escreve isso? Assim, ó, if, e a minha condição é: se o número de veículos montados, esse dado que foi informado pelo meu usuário, for menor do que 20, o que vai acontecer? Se essa condição for verdadeira, eu vou fazer o seguinte: o salário do mês vai ser o meu salário base. Ele não recebe nenhum bônus por produtividade, ok? Vamos lá, se a condição for verdadeira, ele faz isso. Mas agora, se a condição for falsa, vamos lá? Vou fazer um encadeamento de ifs aqui, tá? A regra seguinte diz que se o número de veículos montados for maior do que 20 e menor do que 50, ele vai receber um adicional de 150 por veículo montado. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar a regrinha aqui, ok? E aí, reparem o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui um else. E ele vai entrar nesse else se essa condição for falsa, ou seja, se o número de veículos montados for maior do que 20. E vamos continuar.
eu vou pegar esse meu else e vou colocar um comando if aqui, da seguinte maneira. Eu vou escrever uma condição aqui que vai corresponder a essa regra. Então, se o número de veículos montados for maior do que 20, vejam, e ao mesmo tempo o número de veículos montados for menor do que 50, se essa condição for verdadeira, vamos lá, o que ele tem que fazer? Ele vai dizer que o salário do mês vai ser igual ao salário base mais o que? 150 multiplicado pelo número de veículos que foram montados, ok? Vejam, se a condição do if aqui for verdadeira, se o número de veículos montados for menor do que 20, ele vai fazer isso aqui. Caso contrário, se essa condição for falsa, ele vai olhar para esse outro if aqui, para essa outra condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer isso, ok? Nós temos agora mais uma regrinha. A terceira regrinha diz que se o número de veículos montados for maior do que 50, então o montador vai receber um adicional de 250 por veículo montado. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui a minha regrinha, certo? Para eu poder me guiar por ela. E aqui, reparem, se esse if aqui for verdadeiro, ele faz isso. Mas se ele for falso, ele vai para um outro else que eu vou colocar aqui, certo? Então se for falsa essa condição, ele cairia nesse else, ok? Mas eu vou colocar aqui um outro if para restringir a execução desse else. E os comandos que estão dentro dele só vão ser executados se essa minha última terceira regra for verdadeira. E qual é a minha regra? O número de veículos montados maior do que 50. Se o número de veículos montados for maior do que 50, o que ele vai fazer? O salário do mês vai ser o salário base mais 250 multiplicado pelo número de veículos que foram montados, ok? Pois bem, vamos analisar essa estrutura que a gente chama de estrutura de ifs aninhados. Pessoal, isso é muito simples. Quando você vê uma coisa desse tipo, if, else if, analisem da seguinte maneira. Os comandos que serão executados são aqueles que correspondem à condição que for verdadeira. Vamos analisar? Se o número de veículos montados for menor do que 20, ele vai executar isso aqui. Caso contrário, se o número de veículos montados estiver entre 20 e 50, ele vai executar isso aqui. Caso contrário, se o número de veículos montados for maior do que 50, ele vai executar isso aqui. Vejam, a condição precisa ser verdadeira para que os comandos daquele determinado if sejam executados, ok? Então, sempre que vocês encontrarem um problema, um programa, um algoritmo que tenha um conjunto de regras no qual você toma alguma ação com base em alguma regra, lembrem dessa estrutura de ifs aninhados. Você olha uma condição com o if, certo? A segunda regra você olha com um else if, colocando uma segunda condição. A terceira regra você olha com outro else if, colocando uma outra condição correspondendo à regra, ok? Finalmente, tendo aplicado essas regras, nós vamos escrever aqui na tela então qual é o salário dele. Então vamos mostrar aqui com porcentagem F o valor de salário mês, ok? Vamos executar esse programa? Vamos lá. Primeira coisa, a gente salva.
depois compila, certo? Não tem nenhum erro e a gente executa. Qual é o salário base? Vamos lá, o salário base é 1.000, certo? Qual é o número de veículos que foram montados no mês? Vamos lá, vamos colocar que foi, por exemplo, 15. Veja, ele vai cair no primeiro if. Então o salário dele vai ser o salário base, certo? Vamos executar de novo. Vamos dizer que o salário base agora é 1.000, certo? E o número de veículos montados no mês, vejam, vamos forçar para cair nessa segunda condição, entre 50 e 20. Então vamos colocar que foi 30. Vejam, o salário do mês agora é 1.000 mais 150 multiplicado por 30. Vocês vão ver que essa conta dá 5.500, ok? Vamos lá, vamos executar passo a passo agora esse nosso programa? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou colocar um breakpoint bem aqui. Ó, é só eu clicar aqui, ele fica com esse marcadorzinho aqui vermelho, tá? Indicando que ele vai parar nessa linha, tá? E aí eu clico aqui, ó, em depurar, certo? Vejam, ele tá aqui, ok? Aí eu venho aqui, qual é o salário base? 1.000, ok? Número de veículos que foram montados no mês, vou colocar, por exemplo, 60, certo? Vejam, ele parou o programa, a linhazinha tá azul, dizendo que ele parou aqui, tá? Eu posso então agora, se eu passo o mouse em cima da variável, veja, número de veículos montados é 60, eu consigo ver o valor das minhas variáveis, tá vendo? Salário base, o salário do mês que começou com 0. Vamos lá, eu posso agora, olha só, clico aqui na próxima linha. Então, ó, a minha condição, número de veículos montados é menor do que 20? Não, essa condição é falsa. Vejam, ele olha para o else. Essa condição, será que é verdadeira? O número de veículos montados é maior que 20? Verdadeiro. E ao mesmo tempo é menor que 50? Falso. Então essa condição é falsa. Vejam, agora o número de veículos montados é maior que 50? Essa condição é verdadeira. Então ele vai dizer que o salário do mês vai ser o salário base, que é 1.000, mais 250 vezes o número de veículos montados, que é 60. Vejam, aí ele vem, próxima linha, o salário do mês vai ser, vejam, já calculou, 16.000. Executou. Vejam, a janelinha está aqui, tá joia? Mostrou o resultado na tela. Com isso, a gente mostrou então como executar o programa passo a passo, ok? E também mostramos a solução do segundo exercício da aula 3, ok? Vamos ao próximo exercício? Eu já volto. Muito bem, estamos aqui com a especificação do nosso terceiro programa. E o que ele diz? É basicamente o seguinte, pessoal. Implemente um programa que vai ler um código de DDD. Dado esse código, nós temos que classificar de acordo com essa tabela abaixo. Ou seja, se o DDD for 11, a minha cidade é São Paulo. Se for 21, é Rio de Janeiro. E assim por diante. No final, o programa tem que apresentar qual é a cidade correspondente ao DDD. Caso o usuário digite um valor que não está listado na tabela, ele tem que mostrar uma mensagem dizendo que esse código não está cadastrado. E nós devemos usar nesse programa o comando switch case, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, como nos outros programas, vamos escrever aqui os passos que vão ser seguidos para resolver esse nosso programa. Então, primeira coisa, nós precisamos solicitar o DDD. É o único dado que é fornecido pelo usuário nesse programa, certo? Segundo passo, tendo o DDD, então ele vai classificar esse DDD de acordo com essa nossa tabelinha, tá?
E o terceiro passo, ele vai fazer o quê? Ele vai apresentar os resultados do programa, ou seja, vai mostrar qual foi a cidade que foi selecionada, se alguma cidade foi selecionada, né? Caso contrário, ele vai dizer que esse código não está cadastrado. Vamos lá? Primeira coisa, como que eu solicito o DDD? É só lembrar, a gente precisa primeiro declarar uma variável que vai armazenar o DDD. A gente vai ter um comando printf que vai mostrar uma mensagem na tela, entre com o DDD, certo? E um comando scanf que vai ser usado para ler um valor para essa nossa variável que é a DDD. E nós vamos usar aqui um scanf com porcentagem D para indicar que nós estamos lendo um valor para uma variável do tipo inteiro, ok? Bom, esse é o código para solicitar o DDD, certo? Como é que eu vou agora fazer essa classificação do DDD? Eu poderia utilizar aqui o comando if, e no comando if, no caso, eu escreveria um conjunto de ifs alinhados, como no exercício anterior, para guardar em uma variável do tipo texto qual é a cidade correspondente àquele DDD. Mas o programa está me solicitando explicitamente que eu use o comando switchCase. Vamos então usar o switchCase. Primeira coisa, eu vou declarar uma variável do tipo texto, que eu vou chamar de cidade, certo? E a minha cidade, ela vai armazenar o valor da cidade de acordo com o código do DDD, ok? Inicialmente a minha cidade está guardando uma string, um texto vazio, ou seja, não tem nenhum caractere, ok? E agora vamos fazer a nossa classificação. Como é que a gente faz isso? Usando o comando switch. E o comando switch funciona da seguinte maneira: nós colocamos switch, certo? Entre parênteses a gente coloca um valor, uma variável, e aí ele vai funcionar da seguinte maneira: se esse meu valor que eu informei para o switch corresponder a um case, ele vai executar os comandos desse case, certo? Então vamos lá. Se o meu DDD for 11, o que ele vai fazer? Ele vai copiar para a cidade o valor de São Paulo, né? Na verdade, vamos simplificar um pouquinho isso aqui, pessoal, porque a gente vai ter vários cases, ok? Então eu vou aproveitar esse pedacinho de código para a gente não ter que ficar escrevendo muita coisa aqui, né? Então eu vou colocar aqui um case para 21. Eu vou colocar para cada um desses valores da minha tabela, ok? 21, 31, 41, vamos lá, é até 91, então vamos lá, 51, 61, 71, 81 e finalmente 91. Então são 9 cidades, não é isso? De acordo com a nossa tabelinha que a gente está vendo ali em cima, certo? Então ele vai fazer o seguinte: se o meu DDD for 11, ele vai guardar na minha variável cidade o valor São Paulo. Se o meu DDD for 21, ele vai guardar em cidade o valor Rio de Janeiro. Se o meu DDD for 31, ele vai guardar em cidade Belo Horizonte. Se for 41, ele vai guardar Curitiba, certo? 51, ele vai guardar Porto Alegre. 61, 61, Brasília. 71 vai guardar Salvador. 81 vai guardar Recife. E 91 finalmente vai guardar Belém, ok? E o meu switch funciona assim:
Se o valor de DDD for, por exemplo, 21, ele vai executar os comandos desse meu case 21 aqui. Esse meu break significa que executou esses comandos, termina a execução do switch aqui, ok? Interrompe aqui. Bom, se vocês estudarem o switch um pouco mais a fundo, vocês vão ver que sem esse break, o que ele vai fazer? Ele vai continuar executando os comandos dos cases de baixo, ok? Na prática, na maioria dos seus programas, você vai escrever então o case, os comandos do case e um break aqui, ok? Vamos lá, então essa é a classificação do DDD. Feito isso, nós vamos apresentar os resultados. Vejam, se o DDD for 11, vai guardar São Paulo, se for 21, vai guardar o Rio de Janeiro. E se não corresponder a nenhum desses valores, o que vai acontecer? Cidade vai estar armazenando o que? Essa string vazia aqui, ó. Você vai ter um texto sem caracteres aqui. Então nós vamos fazer a seguinte verificação aqui, ó. Olha, vamos usar aqui a função strlen, que passando uma variável do tipo texto ou um texto para ela, ela me retorna essa função a quantidade de caracteres que tem nessa minha variável. Vejamos, então, se essa minha variável cidade, ela tem mais do que 0 caracteres, ou seja, se ela tiver alguma coisa dentro dela, então eu vou usar um comando printf aqui para mostrar a cidade correspondente ao DDD vai ser, e vou usar aqui, ó, porcentagem S, e o porcentagem S vai ser substituído pelo valor que está armazenado na minha variável cidade. Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, se cidade está armazenando algum caractere, eu vou mostrar que a cidade correspondente ao DDD é, e eu mostro qual é a cidade, certo? Caso contrário, ou seja, eu informei um DDD que não correspondia a nenhum desses códigos que estão aqui no meu switch, certo? E por isso a minha variável cidade ficou com um valor vazio, eu vou escrever na tela o seguinte, um comando printf dizendo que então o código não está cadastrado, ok? Vamos lá. Então agora nós vamos executar o programa. Antes de executar, eu queria só comentar com vocês uma coisinha. O que é esse comando strcopy? Esse comando ele é utilizado para você copiar, ou seja, colocar dentro de uma variável do tipo texto, no caso cidade, um valor do tipo texto, ok? Geralmente, pessoal, em C você não utiliza um comando de atribuição para armazenar um valor numa variável do tipo texto. Você tem que usar o comando strcpy, que nada mais é do que string copy. Copie para uma string, copie para uma variável do tipo texto, um texto qualquer, que pode ser um texto literal ou um texto armazenado em outra variável do tipo texto, ok? Vamos ver se esse programa vai rodar. Primeiro, vamos aqui compilar. Compilou. Ok, vamos lá. Nós temos aqui um warning, mas isso aqui não é um erro, certo? Um warning é só um aviso. Mas tudo bem, vamos lá. A gente consegue executar o programa agora. Qual é o DDD? Vamos lá, colocar 61. E lembrando que 61 é Brasília. Então, executo. A cidade correspondente ao DDD é Brasília. Ok, funcionou. Vamos rodar de novo. Vamos colocar agora, por exemplo, 41. 41 é Curitiba. Ok? Vamos agora digitar um valor que não está aqui nessa lista. Por exemplo, 26. O que ele vai fazer? O código não está cadastrado. Então vejam, código 26 de DDD, ele chegou aqui no switch, não encontrou nenhum valor 26, certo? Então, cidade que estava armazenando
um texto vazio, continua armazenando texto vazio. Quando chegou aqui no if, vejam, cidade está guardando mais do que 0 caracteres, ou seja, tem alguma coisa dentro de cidade? Essa condição é verdadeira? Não, essa condição é falsa. Cidade está guardando a string vazia. Então ele vai cair no else e vai dizer o código não está cadastrado. Ok? Muito bem. Essa então foi a solução do terceiro exercício da aula 3. Vamos agora para o quarto e último exercício. Vou colocar a especificação aqui na tela e já volto. Vamos lá. Estou aqui na tela com a especificação do quarto exercício da aula 3. E o que diz esse exercício? Vejam, uma pessoa tem as seguintes contas para pagar hoje: conta de luz, conta de telefone e conta de internet. Vejam, essas contas estão associadas à legenda. Vocês vão ver nessa tabelinha embaixo. Conta de luz, L. Telefone, T. Internet, I. Ok? Essa pessoa não terá condições financeiras para realizar os pagamentos hoje, que é o dia de vencimento de todas essas contas. Assim, essas contas em atraso, elas vão sofrer juros quando forem pagas. E esses acréscimos vão sofrer variações de acordo com a quantidade de dias em atraso. Observe a taxa de juros que vão ser aplicadas conforme a tabela a seguir. Vejam, conta de luz, se ela for paga com até 15 dias de atraso, os juros é de 5%. Até 30 dias, 12%. Acima de 30 dias, 20%. Vejam, para o telefone, até 15 dias a taxa de juros é 6%, até 30 dias 20%, acima de 30 dias 30%. E a internet, vejam lá, os nossos juros são de 5%, 14% e 22%. E o que o nosso programa pede é, a gente vai informar. Vamos lá, faltou uma coisinha aqui na descrição do meu programa. Vou complementar aqui. É justamente pedindo o que o programa vai fazer. Implemente um programa que permite a entrada da legenda da conta em atraso, ou seja, LT ou I, o valor da conta e a quantidade de dias em atrasos em que a conta foi paga. O programa tem que então calcular qual foi o valor pago, considerando esses aumentos de acordo com dias atrasados, ok? Vamos lá? Vamos colocar então o nosso planejamento do nosso programa, o nosso esqueleto do programa. Vamos lá, que dados são solicitados ao usuário? Primeiro, o programa vai solicitar a legenda da conta, ok? LT ou I. Segundo passo, ele vai solicitar o valor da conta. Terceiro passo, ele vai solicitar os dias de atraso no pagamento, certo? Feito isso, o que ele vai fazer? Ele, com base nessa tabelinha, ele vai calcular os juros, ok? Bom, nesse ponto eu acredito que vocês já estão acostumados com os comandos que a gente vai utilizar para solicitar os valores para a legenda, para o valor da conta, para os dias de atraso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui no vídeo para colocar esse código e eu já volto, ok? Certo, estamos de volta com o nosso programa e vejam, eu coloquei aqui os comandos scanf que a gente vai precisar para ler cada uma das variáveis, cada um dos valores que vão ser solicitados ao usuário. No caso, eu tenho a legenda vai ser armazenada numa variável do tipo char, ok? E para fazer a leitura dessa variável, eu vou usar um scanf com porcentagem C.
O valor da conta vai ser armazenado uma variável do tipo float, ok? E para ler o valor dessa variável, eu vou usar o scanf com porcentagem f. Os dias de atraso no pagamento vão ser armazenados numa variável do tipo int, que eu estou chamando de dias de atraso. E eu vou fazer a leitura para essa variável usando scanf com porcentagem d, ok? Vamos então agora mostrar como é que é o cálculo dos juros. Primeiro, vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de juros e vou colocar aqui essa variável armazenando o valor 0, certo? Bom, e aí eu vou escrever o seguinte: vou fazer um switch para tratar cada valor da minha legenda, ok? Então, vamos começar assim, ó. Caso a minha legenda seja L, ou seja, se o valor armazenado em legenda for L, vou fazer aqui o tratamento para L, ok? Vou já escrever um comando break aqui para dizer que é a parada desse tratamento para L. E como é que vai ser esse tratamento? Vai ser com base na minha tabelinha. Vamos lá, cadê a minha tabelinha? Está aqui em cima. Vamos lá, L é a luz. Então vou pegar esse trechinho de código só para colocar aqui para a gente poder se orientar na solução desse nosso programa. Vamos lá. Tendo um pouco de dificuldade aqui com o ambiente. Vamos lá. Então a gente sabe que a nossa conta de luz, até 15 dias os juros vai ser de 5%. Vamos escrever essa regra? Olha só, se a quantidade de dias em atraso for menor ou igual a 15, vejam, eu informei esses dias de atraso no pagamento da conta, ok? Então agora eu estou verificando se a quantidade de dias em atraso for menor ou igual a 15, eu sei que o meu juros vai ser de 5%, certo? Vamos lá, aquela mesma ideia do exercício anterior, tá? Eu tenho várias regras. Se essa condição aqui for verdadeira, dias de atraso for menor ou igual a 15, os juros é 5. Agora, caso contrário, se a quantidade de dias em atraso for menor ou igual a 30, vejam, se essa condição agora for verdadeira, os meus juros vão ser de 12%. Caso contrário, ou seja, se nem essa primeira condição aqui for verdadeira e nem essa for verdadeira, eu vou estar com a condição de que os dias de atraso são acima de 30 dias. E nesse caso, o meu juros é de 20%, ok? Vejam, esse é o tratamento que eu estou dando para o meu case L, ok? De acordo com essa nossa tabelinha. Agora, para o case T, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Vou aproveitar esse código, ok? Porque vai ser a mesma coisa, eu só vou mudar os valores. Vamos lá. Vou pegar o meu case T, certo? Que é a minha conta de telefone, e vamos trocar os valores. Olha só, se o meu case agora, se a minha legenda for T, vejam, se a quantidade de dias de atraso for menor que 15, agora os juros é 6%. Até 30 dias os juros é 20%. E acima de 30 dias os juros é 30%. Reparem, o código é o mesmo. O que mudou são só os valores. Por isso eu aproveitei esse código que já estava pronto. E se a conta for de internet? Vamos lá. Vamos tratar agora a legenda do tipo I. Vou também aproveitar esse código que foi escrito, certo?
Vamos lá em cima pegar qual é a regra para I. Vamos lá. Então, agora, se a minha legenda for I, ou seja, se ele cair no meu case I, o que ele vai fazer? Para até 15 dias de atraso, os juros vai ser de 5%. Até 30 dias vai ser de 14%. E acima de 30 dias vai ser de 22%. Certo? Bom, essa chave que vocês estão vendo aqui, ela está fechando lá em cima o meu switch, ok? Então, vejam, ele chegou aqui no switch, olhou qual é a legenda. Se a legenda for L, ele vai calcular os juros de acordo com o dia de atraso, ok? Se for T, ele vai calcular os juros também com base no dia de atraso, de acordo com aquela tabelinha dada lá em cima, certo? Então, enfim, quando ele sair do switch, eu tenho o valor dos juros, ok? E aí o que eu preciso fazer é apresentar os resultados do nosso programa. E vamos lá então agora. Qual que vai ser o meu valor com juros? O meu valor com juros vai ser o valor da conta mais o que? Esses juros dividido por 100. Lembrando que isso aqui é uma porcentagem, ok? Juros dividido por 100 significa, por exemplo, se os juros for 14, então vai ser 14 sobre 100, 14%. Lembrando que juros é uma variável do tipo float. Então eu estou dividindo um valor real por um valor inteiro. O resultado disso aqui é um valor tipo real, ok? Então eu vou pegar esses juros e multiplicar pelo valor da conta. Ou seja, o valor com juros é o valor da conta mais os juros aplicado no valor da conta. E finalmente eu vou escrever aqui um comando printf, certo? Dizendo aqui que então foi pago porcentagem ponto 2. Vamos lá, aqui é um ponto 2f, ok? Ele vai substituir por um valor. Então foi pago um determinado valor considerando o que? Porcentagem ponto 2f, um outro valor. E vamos colocar aqui, olha só pessoal, isso aqui é importante, tá? Porcentagem. Isso aqui é a maneira que você usa para mostrar o símbolo de porcentagem no printf, ok? Lembrando que o porcentagem ele tem um significado especial para o printf, porque você usa porcentagem D, porcentagem F, ele funciona como se fosse um marcador no printf. Para você dizer para o printf que você quer mostrar na tela o porcentagem mesmo, que o porcentagem não é um marcador aqui dentro desse texto, então você tem que escrever porcentagem, ok? E ele vai mostrar uma porcentagem só. E aí, o primeiro porcentagem F, ele vai corresponder ao valor com juros, ok? E o segundo porcentagem F vai corresponder aos juros, certo? Tá aqui então o nosso programa. Vamos ver se ele executa. Então a gente vem aqui e compila, certo? Compilou, não teve nenhum problema. Vamos executar. Vamos lá. Qual é a conta? A conta é de telefone, por exemplo. Qual é o valor da conta? R$200. Quantidade de dia de atraso? 20 dias. Vejam. Ele está falando então que foi pago R$240 considerando aí 20% de juros, certo? 20% de juros. Vamos ver? Conta de telefone com 20 dias de atraso. Conta de telefone com 20 dias de atraso. Caiu aqui, 20% de juros, ok? Vamos lá, vamos só complementar aqui essa string. Juros. Vamos executar isso aqui passo a passo? Vamos lá. O que me interessa aqui é colocar um breakpoint bem aqui, certo? Então vamos lá, vou salvar.
Vou agora compilar, compilar, certo? Compilou. Vamos clicar aqui no depurar, certo? Reparem, ele está executando passo a passo. Vocês podem ver os botõezinhos aqui, ó, próxima linha e tudo, né? E o nosso breakpoint bem ali, ó, vermelhinho. Ele quer dizer, ele vai parar a execução ali. Então, eu quero uma conta de telefone, certo? Essa minha conta, vamos repetir aquele processamento. Uma conta de R$200, certo? E com 25 dias de atraso no pagamento. Vamos lá. Reparem, ele parou aqui no breakpoint. Vejam, eu passo o mouse em cima, ele está mostrando que a minha legenda é T. Vamos lá, vamos clicar aqui, próxima linha. Reparem, ele já caiu no case T, tá? Porque minha legenda, vejam, a minha legenda é T, então ele já caiu no case correspondente a T. Vamos lá, dia de atraso é menor ou igual a 15? Não, essa condição é falsa. Então ele vai, vejam, para o else if. Dia de atraso é menor ou igual a 30? Agora essa condição é verdadeira. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui dentro e vai falar que os juros é de 20. Vejam, ele fez isso, certo? Não tinha mais nada para fazer, encontrou o break, saiu do switch, então ele já está aqui fora. Vamos lá? Vamos ver como é que ele vai calcular a variável com juros? É o valor da conta, que é 200, mais os juros, que é 20, dividido por 100, ou seja, 20%, vezes o valor da conta, que é 200. Então ele calculou, o valor dos juros é 240. E aí ele vai mostrar então o resultado aqui. Foi pago 240 considerando 20% de juros. Então está aqui a execução do nosso programa, ok? Muito bem, com isso então nós concluímos o quarto e último exercício da aula 3. Espero que essas explicações tenham sido úteis a vocês e que possam ter ajudado vocês a compreender melhor o assunto da nossa aula 3. Obrigado por assistir essa videoaula e até a nossa próxima videoaula. Bons estudos!